Olá, seja muito bem-vinda a este canal. Um canal totalmente pensado para você, mãe, mulher atípica, um local onde nós vamos conversar sobre as suas necessidades, sobre o olhar voltado extremamente para você, um momento onde você vai tirar e pensar, estar presente na sua vida. E hoje a gente vai começar uma série aqui de lives, onde a gente vai falar sobre os 4 elementos e como os 4 elementos podem estar influenciando na sua vida. Aliás, eles influenciam, sempre nos influenciou, mas talvez a gente não tenha se dado conta disso. E hoje a gente vai começar a nossa conversa, nosso bate-papo, falando sobre exatamente o limiar. Sabe aquele limite entre o meu desespero, não saber o que fazer, e eu sei que não está bom, qual é o limite, qual é o lugar para ir para o equilíbrio, trazer o equilíbrio para a minha vida. E eu sei que muitas das vezes a gente fica paralisado pelo medo, né? Nós mães, nós mulheres e o ser humano no todo, às vezes paralisa-se perante o medo. Mas o que a gente não sabe é que o medo a gente não tem como evitar. A gente tem como sim superar. Então a gente vai entender aqui nessa live como agir apesar do medo, como encontrar o seu equilíbrio interno, emocional, físico, mental, para que você arrume as suas estruturas internas para conseguir agir apesar do medo, apesar da ansiedade, que eu sei que são situações que nos impedem muitas das vezes de viver a vida que a gente sempre sonhou, de realizar tudo aquilo que a gente sempre realizou. Mas eu sei que tem algumas entraves aí, né, nesse processo. Eu sei que tem coisas que nos impedem de seguir para a vida que desejamos. Então, hoje a gente começa um bate-papo, uma conversa, falando exatamente sobre esse limiar aí, esse caminho do meio. Aonde a gente encontra esse caminho do meio? Como fazer para encontrar este equilíbrio entre, às vezes, ter o medo que é normal, às vezes está vivendo um momento de ansiedade e a gente não consegue encontrar um lugar para seguir e às vezes fica paralisada. Então a ideia hoje é que a gente converse sobre isso, como encontrar esse equilíbrio, tá certo? Então a gente vai iniciar esse nosso bate-papo agora. E eu já vou te dizer as 4 formas que eu penso que a gente consegue lidar melhor para encontrar este equilíbrio e continuar a nossa vida. A primeira questão seria, de fato, você estar presente no seu corpo, estar presente na sua vida. O estar presente nos traz esse processo de identificação com o momento, identificar o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que eu estou agindo, para saber lidar com essas situações. Porque muitas das vezes a gente não está presente na vida, né? Muitas das vezes a gente se encontra num fluxo de trabalho, num fluxo da vida, de que a gente não consegue nem identificar o que estamos sentindo, né? Então, o estar presente é exatamente prestar atenção na pessoa mais importante da vida, que é você. Então, eu estou presente, eu estou aqui. Qual é o próximo passo? Reconhecer. Eu vou reconhecer o que eu estou sentindo. Então, muitas das vezes a gente também sente no corpo alguns sinais e que a gente não reconhece de onde vêm esses sinais. E a gente ignora, né? Muitas das vezes é ignorado esses sinais, e esses sinais acabam virando coisas muito pontuais que podem, de fato, gerar um desconforto muito maior, até no seu corpo. Às vezes a gente sente uma dor de garganta, mas a gente não percebeu que a gente precisava falar, e a gente engoliu o sapinho, e aí ficou preso aqui na garganta, né? Então, assim, são esses sinais que a gente precisa estar atento, mas a gente só está atento quando está presente. Entendeu que tem uma coisa ligada com a outra? Pois é. O outro passo é identificar a emoção. Eu reconheci no corpo, identifiquei. Peraí, minha garganta está estranha, está arranhando, está esquisita. Então, e agora? O que significa isso? Gente, aqui é só uma forma para ilustrar, tá? Eu estou trazendo a dor de garganta que é para ficar bem específico para você compreender tudo isso.
Então tá, então eu tô lá, identifiquei, né? Eu reconheci, peraí, tá aqui, é na garganta. Agora eu identifico, olha, isso aqui é porque eu engoli aquele sapo aquele dia, eu não falei, eu engoli, eu não expressei o que eu precisava expressar. E aí, muitas das vezes, a gente acha assim, é melhor ficar calada, né? Porque senão eu posso arranjar uma confusão maior na situação. A questão não é que você precisa armar aquele barraco todo, a questão é que você precisa se expressar de alguma forma. O engolir, né, deixar para debaixo do tapete, é o que pode estar causando um mal-estar na sua vida. E pode gerar coisas que a gente vai ver ainda lá para frente, tá bom? A outra questão que depois que você identificou, peraí, identifiquei, né, engoli um sapinho aqui de leve, agora eu preciso ser gentil comigo e permitir fazer o que precisa ser feito. Eu preciso permitir expressar, preciso permitir falar. Se eu não consigo falar, eu vou escrever no caderninho, eu vou arranjar uma forma, eu vou fazer arte para expressar tudo aquilo que está transbordando dentro de mim. Então, isso é o que eu penso sobre encontrar o equilíbrio. Só que muitas das vezes a gente se encontra paralisado, a gente não sabe como fazer isso. E aí é perceber que há um desequilíbrio. Se você não está sabendo gerenciar dessa forma, é porque sim, tem um desequilíbrio. E esse desequilíbrio pode ter tudo a ver com os 4 elementos que é da natureza, ou seja, da nossa natureza, né? Simbolicamente, a gente utiliza os símbolos terra, fogo, ar e água para identificar a nossa psique. São as 4 funções do nosso psicológico, né? E eu vou te dizer quais são essas 4 funções psicológicas que a gente precisa manter equilibrada para que a gente possa ter uma fluidez na hora de agir através do nosso sentir, através do nosso pensar, através das emoções e sentimentos que surgem e a gente vai tomar decisões assertivas para aquela determinada situação, para aquele momento. Então, se a gente está desequilibrado em alguma desses 4 elementos, a gente paralisa, e paralisa perante ao medo principalmente, porque a gente não sabe como lidar com medo. Muitas das vezes a gente achou, acreditou, né, que o medo é algo a ser evitado. Nos disseram que a gente não pode sentir medo. Seja corajosa, você já ouviu isso por aí? Tenha coragem, vai e vença, não sinta medo. Eu concordo que a gente tem que estar armado com a coragem, mas o medo a gente não consegue controlar. O medo é uma emoção primitiva e ela tem a função de nos proteger. Pensa você lá no período das cavernas, né? Quando você na sua vida ali de perigos, né? Porque tinham muito mais perigos, a gente é um milagre sobreviver. A gente só sobreviveu por conta dessa nossa capacidade de imaginar o perigo, mas aí está uma armadilha, porque o perigo pode acontecer, suponhamos que dê de cara com um leão. O leão é um perigo real? É um perigo real. E aí o medo vem para paralisar em alguns segundos para que eu tome uma decisão. Presta atenção. O medo vem, eu dou aquela paralisadinha para pensar como eu devo agir nessa situação. Porque se eu continuar paralisada ali, o leão pode vir me atacar. De qualquer maneira, eu vou estar em perigo. Agora, é aquele paralisou para não continuar, né? Porque senão eu vou de encontro ao leão, ao perigo. Então, neste momento, você tem aquele momento de paralisia, opa, e agora, o que eu faço? Finjo de morta, corro, luto, e aí você vai tomar a ação mais apropriada para aquele momento, daquela situação. Então, para isso serve o medo, é para que você tenha atenção ao perigo, porque se não fosse o medo, você iria lá abraçar o leão e morreria, né? Sem saber do perigo, sem reconhecer o perigo. Então, é aí que a gente aprendeu a paralisar com medo.
Por quê? Lembra que eu disse que nós sobrevivemos porque a gente tem a capacidade de imaginar o perigo, mas foi aí que a gente errou, foi aí que a gente aprendeu que tudo é um perigo e a gente não soube identificar perigo real, perigo imaginário. Perigo real é como eu estou dizendo, o leão está ali, ele pode me atacar, né? Posso morrer. Agora, se eu fico aqui imaginando eu não vou sair, porque vai que eu dou de cara com o leão. Então é melhor ficar aqui quietinha. Eu vou viver do que eu tenho aqui, ó, na minha mão. Né? Eu não posso sair. Isso me lembra muito o filme, né? Eu acho que são os Croods, que eles queriam ficar somente na caverna com medo do perigo, né? E se não é aquela jovem corajosa que sai, que quer conhecer o mundo, eles ficariam ali naquela caverna até morrer. Não conheceriam nada e ficariam ali. Então, o medo, a gente precisa saber como lidar com ele. O medo a gente não controla, o medo a gente sente. Como eu disse para vocês, naqueles 4 pilares que eu acredito do equilíbrio. Primeiro, você está presente. Opa, vi o leão. Depois, eu vou reconhecer. Olha, é um leão, é perigoso. Identifiquei, estou com medo, paralisei. Tudo alterou aqui em mim, ó, a química do corpo toda foi alterada, né? E nesse momento eu começo a perceber que meu estômago tá ali, ó, parece que tá cheio de borboletas, está frio, está gelado, porque o fluxo sanguíneo foi direcionado para outras partes do corpo, porque eu preciso ter agilidade para correr. Então, toda a química do corpo foi alterada por conta do meu medo. Agora, neste momento que eu estou de frente ao leão, o medo é real e eu preciso tomar uma atitude. Agora, este meu medo imaginário de que se eu sair ali na janela talvez tenha um leão, a química do corpo talvez se altere da mesma forma só pelo seu fato de pensar na possibilidade de encontrar o leão. Você paralisa, você altera todo o fluxo sanguíneo, você sente tudo como se o perigo real estivesse na sua frente. E aí você fica paralisada. Você não age. E isso talvez esteja acontecendo com você. Talvez, né, nós mães atípicas temos muito medo de não dar conta, de nossos filhos não conseguirem viver sem a gente. Talvez você tenha medo do julgamento, de se eu tirar um momentinho para mim, se eu realmente começar a olhar e cuidar de mim, se eu realmente começar a olhar para mim e eu realmente passar a ser a prioridade na minha vida, pode ser que o meu vizinho me olhe de uma maneira diferente e fala, nossa, como pode? Ela deixou o filho com a mãe. Com cuidados, ó. Tá vendo? Meu filho está sendo cuidado pela minha mãe. Nossa, ela deixou lá e foi fazer unha. Nossa, ela foi e foi fazer cabelo. Nossa, ela tirou a tarde para descansar e deixou o filho com outra pessoa. O medo do julgamento talvez esteja te impedindo de ter uma vida mais leve, de ter uma vida mais tranquila, porque você está com medo do que o outro vai pensar sobre você. Imagina, né? O que vão pensar de mim? Jamais, eu não posso ter uma vida tranquila. Porque, na verdade, uma mãe atípica, eu penso que ela vai sempre para 2 movimentos. Ela vai para o movimento ou de ser a mulher guerreira, que dá conta de tudo, que vai parar toda a vida, que vai pensar somente no filho, que vai dar conta de todas as pessoas mais do filho, só que esquece de cuidar dela. No final, está adoecida, porque ela não olhou para as suas necessidades, porque a gente não precisa guerrear o tempo todo, a gente precisa de momentos de descanso. A Mulher Maravilha não para, e você precisa parar. Você não é uma máquina, não é. Você precisa, sim, entender que talvez esse seu medo está te colocando num lugar de exaustão, só de pensar no que pode acontecer. Né? O medo de repente, não ser uma boa mãe, o medo de que seu filho seja julgado, que seu filho não seja acolhido, são medos que, no momento, não é real. E se, caso acontecer,
Você precisa estar fortalecida emocionalmente para lidar com isso. E como é que a gente faz isso? Cuidando da gente. Quando a gente abre mão de quem nós somos, de cuidar de quem precisa ser cuidado, porque eu penso que nós precisamos cuidar de nós primeiro para que a gente esteja inteira para quem necessita dos nossos cuidados. Eu penso que toda mãe atípica precisa cuidar de si, precisa ser cuidada para que ela esteja inteira e consiga cuidar e dar o melhor dela para o seu filho. Só assim ela vai conseguir realmente vencer neste cenário. E quando eu digo vencer, não é romantizar, não, tá? São aqueles pequenos passos que a gente sabe, que a gente celebra horrores, né? Quando o nosso filho alcança alguma habilidade, quando ele consegue olhar nos nossos olhos. Então, a gente precisa primeiro estar fortalecida nisso. A outra questão é sobre a ansiedade, né? É uma outra questão que a gente carrega, porque nós acreditamos que precisamos antecipar. A gente está vivendo lá no futuro. Nós precisamos antecipar todas as coisas. É o medo do que a gente não tem controle. A gente já antecipa tudo e quer já que tudo saia da forma como nós traçamos a rota. Só que essa rota pode ter desvios. Claro, a gente pode retornar a essa rota, sim. No caminho pode ter pedras, sim. E a gente não tem controle disso. Nós não conseguimos controlar tudo isso. E a ansiedade, exatamente por a gente saber que a gente não tem controle de todas as coisas, nos deixa, sim, num lugar de paralisia. Talvez você não vá realizar porque você não tem certeza que vai dar certo. Só que do que você tem certeza nessa vida? Encontrar o equilíbrio entre agir e sentir. Primeiro sempre é o sentir e nunca o agir. Primeiro, todas as suas ações têm que passar pelo seu sentir. Peraí, deixa eu identificar aqui no corpo. Pensa. O que eu estou sentindo agora? Essa história que eu estou contando na minha mente é real? De fato, isso está acontecendo neste momento? Ou será que a minha mente está criando um pode acontecer? Eu sei que talvez o que eu esteja falando para você aqui pode parecer muito distante da sua realidade. Mas a minha ideia é que você me ouça e identifique que há sim um caminho do meio. Há um momento de equilíbrio. E pode parecer de verdade que isso não seja real. Que este caminho que eu estou falando para você eu tenha criado e eu não saiba do que eu estou falando, mas eu vou te dizer, eu sei do que eu estou falando. Eu já passei por este caminho. Eu cheguei no momento que, claro, tenho os meus tropeços, mas eu consigo me levantar. Eu consigo me levantar e caminhar com muito mais facilidade do que antes. Eu ficava lá estendida, né? E não tinha ninguém nem para me levantar. Eu tinha que arranjar força, sei lá da onde, do útero, para poder me levantar. Nem sempre eu conseguia. E aí a gente veste aquela máscara de que está tudo bem, né? Eu estou bem, está tudo bem. Mas por dentro a gente está um caco. E um caco, a gente sabe que a gente só vai oferecer para outra pessoa o caco ou o pó do que a gente é. Então, a minha conversa aqui para você hoje é dizer que talvez você esteja com as suas funções, né, os 4 elementos aí, que seria o seu pensamento, a intuição, o seu sentir, o seu agir em desequilíbrio, e que você precisa olhar para isso. Você precisa estar atenta às questões que envolvem todo o seu ser, para que você esteja inteira, não mais o pó, o caquinho de mulher, de repente, que você se encontra nesse momento. E se você se encontra assim, eu te digo que eu te vejo. E eu digo mais, é possível. Mas você precisa primeiro olhar para você. Então, eu quero deixar para você hoje a seguinte tarefa, vamos dizer assim. Eu quero que você comece a estar presente através de perguntas. Pergunte-se agora: se eu estou com medo de agir para aquela vida que eu desejo, qual é a função desse medo?
por que que esse medo apareceu aqui? Será que este medo é porque eu estou preocupada em ser julgada? Ou será que esse medo é algo que está só no campo da imaginação, talvez não venha nunca a acontecer? Ou será que esse medo é algo real, que eu preciso dar somente uma paradinha, analisar os pontos, traçar aqui uma rota e seguir em frente? Porque, de verdade, ficar paralisado não é o que você precisa fazer. Eu sei que muitas das vezes, né, a gente cobra, nós somos muito cobradas, né? Quando a gente recebe, por exemplo, um diagnóstico de autismo dos nossos filhos, a primeira coisa que vem é uma lista infinita de atendimentos, de locais, de pessoas que a gente precisa procurar e ir e seguir. Eu sei que a gente tem esse momento. Só que o que ninguém te disse quando você recebeu o laudo do seu filho é que você também precisava de cuidados. Eu acho que é isso que a gente precisa trazer para a consciência. Espera aí, eu sou mãe atípica, mas eu sou mulher antes de tudo. Eu sou uma pessoa que precisa também de cuidados. E se eu não sou cuidada, se eu não estou bem, o meu filho não vai ter o melhor de mim. Eu estou privando o meu filho de ter o melhor de mim, né? Então, eu não tenho forças para oferecer o melhor, que é o que ele merece, mas que você também merece. Você também é merecedora do melhor. Então, a ideia é que você reflita. Eu estou ficando paralisada pelo medo? Qual é a função desse medo? O medo é real ou o medo é imaginário? E se ele é real, o que eu posso fazer para continuar? Se eu estou no processo de ansiedade por este medo, né, que talvez não seja real, o que eu preciso fazer para vencer este medo que está somente, vamos dizer, na minha imaginação, né? Porque a nossa mente não sabe distinguir o que é real e o que não é real. Estar presente, fazer todo esse processo que eu disse para vocês de identificar, de reconhecer, de sentir e depois agir, é um ato de gentileza com você mesmo. Só não paralise. E se você tiver dificuldade para continuar, eu te convido a estar comigo, que eu vou te ajudar neste processo. Eu espero você na próxima aula, no nosso próximo encontro, né, onde a gente vai aprofundar sobre essa questão dos 4 elementos. Eu te vejo na próxima.